Há quem define história como uma ciência do passado, mas a história não estuda simplesmente o passado, só o passado. O professor Sheikh Anta Diop dizia que é preciso conhecer a história ou conhecer o passado para iluminar o futuro e compreender melhor o presente. Outros cientistas franceses, como por exemplo Laplace, dizia que tudo é história. A história acaba por ser a nossa memória. Todos nós temos memória, todos nós temos um útero que nos sustenta, temos uma ligação genealógica, uma ligação, ou seja, nós temos um comprimento de onda entre nós e os nossos antepassados, entre nós e a Terra, entre nós e o tempo até, que fica registrado nas memórias, fica registrado na vivência dos homens. Daí que no início, quando começam a surgir as civilizações, se organizando em pequenos ou grandes grupos humanos, elas foram se estruturando com períodos, e esses períodos foram se encadeando uns com os outros. Foram surgindo nações, foram surgindo sociedades, e é na base dessas sociedades que nós vamos ver, por exemplo, civilizações como o Egito Antigo, ou Kemet, ou ainda Tameri, civilizações como o de Aksum, Meroé, para falar de África grega, romana, etc. Na Idade Média, nós vamos ver aqui na região austral de África o Império do Congo, que depois vai dar vazão aos estados da Matamba, aos estados do Ndongo, aos estados do Planalto, como Bié, como Bailundo e etc. Aí começamos já a ter uma base da tal angolanidade profunda, porque não é possível nós falarmos de um período filosófico ou um período histórico se não tivermos em conta os períodos que se antecederam a este período. Daí que a nação angolana, porque nós iríamos falar, não é, do conhecimento da história para a construção da nação, daí que não se pode falar da nação angolana se nós não tivermos em conta primeiro a nação Congo, a nação Nhanekankumbi, a nação Ndongo e etc. Por que eu digo isso? Porque, juridicamente falando, essas nações ou esses povos acabaram por se sediar num espaço territorial. E não se pode falar de história sem espaço, já que há duas grandes grandezas físicas que se dão na física, mas que se aplicam à história, que é o espaço e o tempo. Ou seja, a história vai se progredir de uma forma algébrica, e as situações no tempo no espaço vão progredir de uma forma trigonométrica, não é? Já que a nossa Terra é redonda. Mas voltando à questão das nações, é importante falar-se da angolanidade hoje em dia e sustentar o conceito de nação, porque alguns historiadores, alguns politólogos dizem que não se pode falar de uma nação angolana como tal, porque é novo esse conceito para nós. Não é, porque nós temos temos traços culturais comuns entre os povos que ligam Angola. Não é porque, e demonstrei uma vez isso numa comunicação, no terceiro Simpósio Nacional sobre Cultura, do conceito, por exemplo, de Agostinho Neto, de Cabinda Okuné, um só povo, uma só nação, e do Mar Leste, um só povo, uma só nação. É fácil nós, através da história, através da antropologia, da sociologia, da linguística, notarmos essa ligação que existe entre os povos. Então não se pode falar em Angola de etnias como tal, reduzir esses estados viáveis, esses estados que tiveram territórios, que temos como testemunha, por exemplo, os Nhanekankumbi, tiveram o povo Mumuila e nos deixaram a reminiscência da Huila. Os Congo fundaram o Império do Congo e tem hoje a capital de Mbanza Congo. E esses povos tiveram uma identidade linguística.
Então é daí que nós podemos falar do conceito de angolanidade, que vem do nome Angola, não é? Que era que era o título, não é? Os títulos reais, não é? Dos estadistas do reino ou melhor, do estado do Ndongo e da Matamba. Mas como falou em várias nações, não é? E como é que de repente se unem todos com o sentido de formar uma nação, não é? Ok, o professor Cheikh Anta Diop, falo muito dele porque ele conseguiu desvendar essas questões sobre a história da África. Ele diz que as nações, ou os estados sobretudo, surgem de várias vias. Uma das vias do surgimento dos estados é pela via do combate, pela via de uma causa comum. E quando houve a presença europeia em África, e depois da Conferência de Berlim, com as escolas, as várias teorias de ocupação de África, não é? Todos esses povos que eram unos, porque tinham uma cultura comum, uniram-se sobre esse objetivo de terem autonomia territorial, porque não se pode falar de nação sem território. Então, tanto os Angola, os Angola, os Congo, os Bienos, os Quanhamas, todos eles estiveram unidos sobre essa mesma tônica, que é a defesa territorial. E numa luta deve-se unir os esforços e não separar-se ideias. E é desta forma que todos se conglomeraram. Então, na questão de Angola, da Angola moderna, nós vamos falar na questão dos chamados Estados combatentes. O que eu chamo de Estados combatentes, o mesmo que surgiu na China nos séculos 10 a 13. Os Estados combatentes, só agora é que nós estamos a ir para o chamado, a sair do Estado combatente ou Estado de conquista para o chamado Estado social. Então estamos ainda num processo, não é? Nós já somos nação, mas estamos a caminhar para a nação social. Mas vou fazer uma outra provocação. Exato. Quando estava a falar numa conquista territorial, está-se a falar em independência, uma independência que se tenta conquistar, não é? Exato. Mas o país é diferente da nação. Bom, pode haver essas questões. Será que seria o país Angola ou a nação Angola? Não, a nação angolana sempre existiu. E eu tenho dito uma questão que estava no fim do meu texto, que eu digo assim: pode-se destruir uma nação pelas armas, mas não o seu espírito, porque esse só é acessível aos filhos do amanhã eterno. Vamos ver a questão exemplar de dois povos. O povo judaico-israelense. Durante muito tempo, eles perderam a nação territorial, mas não perderam a nação ideal. Perderam o país. Perderam o território, perderam o país, mas a nação não perdurou. É a mesma questão como a nação cigana. Os ciganos são uma nação porque eles têm uma ligação cultural muito forte, têm um passado comum, mas não chegaram a ser uma nação, ou não chegam a ser uma nação territorial por falta de território. Então é este conjunto, porque nós quando falamos, e aqui já é uma questão mais dos constitucionalistas, dos juristas, aqui nós estamos já a falar de quê? De Estado, território, povo. Tudo isto faz o conjunto de uma nação politicamente organizada, economicamente organizada e territorialmente soberana.